Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra que não há relação entre gripe e a Espanha ao dar play nesse Nerdologia sobre a gripe espanhola. Pandemias e epidemias costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre isso, inclusive sobre o coronavírus. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Já vimos um desses casos quando falamos da peste negra. Outro exemplo de pandemia bastante conhecido é o da gripe espanhola, de 100 anos atrás, a mais mortal do século XX. Você provavelmente já viu referências a ela em séries, jogos e na origem do mais conhecido vampiro das últimas décadas, aquele que brilha. Ao contrário da peste negra, que era causada por uma bactéria, a pandemia chamada de gripe espanhola foi causada por um vírus de influenza, o H1N1, e ela era transmitida de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa infectada espirra ou tosse, centenas de milhares de partículas virais se espalham, podendo infectar pessoas próximas. Por isso que é recomendável sempre que cobramos o espirro ou a tosse com um lenço ou com um braço, não a mão, já que aí corre-se o risco de espalhar o vírus pelo toque. O período da pandemia é o dos anos de 1918 a 1920, e sua origem é centrada em duas hipóteses principais. Uma alega que a pandemia se originou no Kansas, nos Estados Unidos, uma região bastante rural. Ali ficavam as principais bases militares dos Estados Unidos para treinamento dos novos soldados que iriam lutar na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a primeira morte confirmada causada pela doença foi ali, um cozinheiro do exército, no dia 4 de março de 1918. A outra hipótese diz que a origem da pandemia foi na França, em uma cidade onde estava uma das principais bases militares britânicas, no litoral do Canal da Mancha. Ali, tropas chegavam e partiam para a Inglaterra, além de conter hospitais e cemitérios militares. A cidade, que tinha cerca de 5 mil habitantes antes da guerra, subitamente tinha uma população de 80 mil, chegando a centenas de milhares em algumas ocasiões. Soldados criavam porcos e outros animais em meio aos quartéis lotados. Nas duas hipóteses estavam grandes quantidades de pessoas confinadas em pequenos espaços com baixas condições de higiene, um paraíso para um vírus. Outras hipóteses analisam outros locais de origem, mas com menos evidências. Ambas as hipóteses concordam em uma coisa: a Primeira Guerra Mundial foi decisiva para a rápida disseminação da doença e a velocidade do contágio. As más condições no fronte e nas trincheiras, a lotação de quartéis, o trânsito de soldados entre a linha de frente e bases na retaguarda, a desnutrição e o estresse das situações de combate. Tudo isso colaborou para a disseminação do vírus. A desnutrição, inclusive, não era apenas um problema dos soldados, era um problema muito maior nas sociedades longe da guerra, já que a maioria dos alimentos eram enviados para os combatentes. Com a desmobilização dos exércitos envolvidos, a partir de novembro de 1918, os soldados levaram a doença para suas cidades e seus países. A relação entre a pandemia e a guerra é visível inclusive no nome como ela ficou conhecida. Se nenhuma das duas hipóteses do início da pandemia envolve a Espanha, e a Espanha sequer era um país envolvido na Primeira Guerra, qual o motivo do nome então? Justamente por ser neutra, a Espanha era um dos poucos países europeus onde a imprensa não estava censurada. Enquanto na França não eram publicadas notícias da gripe, por medo de afetar a moral das tropas, da população ou gerar pânico, os jornais espanhóis informavam da pandemia. Além disso, um dos casos mais famosos de gripe espanhola foi o do rei Afonso XIII, que quase morreu, ao ponto que muita gente achava que a doença afetava apenas a Espanha. A velocidade da disseminação da gripe espanhola foi seu aspecto mais marcante, por isso que ela é por vezes chamada de primeira pandemia moderna. Pandemia vem do grego, todas as pessoas. Além da guerra, isso está relacionado com a segunda revolução industrial e suas novas tecnologias. Ferrovias pelo mundo, mais navios, incluindo os grandes transatlânticos, mais comércio, mais viagens, mais cidades. Como já vimos aqui, a peste negra demorou cerca de 3 anos para ir da Itália até a Dinamarca. A gripe espanhola, em apenas alguns meses, estava presente em praticamente todo o mundo. Apenas algumas ilhas ficaram preservadas, como a ilha de Marajó. No total, em menos de 2 anos, o vírus infectou cerca de 500 milhões de pessoas, um quarto de toda a população mundial. Desses, algo entre 20 e 100 milhões de pessoas morreram. Um número preciso é muito difícil, já que muitas mortes não tinham a causa registrada ou sequer foram computadas, já que, nas grandes cidades, os números de mortos eram altíssimos. Em mais de uma ocasião, registrou-se que os serviços funerários estavam paralisados, já que os trabalhadores também estavam doentes. Muitas pessoas foram sepultadas em massa, com escavadeiras. No Brasil, as estimativas são de cerca de 35 mil mortes.
O número parece baixo, mas só no Rio de Janeiro, cerca de 2/3 da população adoeceu. E temos a data certa do início da doença por aqui. Em setembro de 1918, quando um navio inglês vindo de Lisboa desembarcou doentes em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Também colaborou que, meses depois, marinheiros brasileiros retornando da guerra também estavam doentes.